A Lei nº 14.946, de 31 de julho de 2024, estabelece normas para as atividades espaciais no Brasil. O capítulo 1 dessa lei, intitulado Disposições Gerais, define os termos e conceitos fundamentais relacionados às operações espaciais nacionais. A seguir, uma explicação detalhada de cada artigo e inciso desse capítulo. Artigo 1º. Este artigo declara que a lei estabelece normas aplicáveis às atividades espaciais nacionais, ou seja, regulamenta todas as operações espaciais realizadas no território brasileiro ou por entidades brasileiras. Artigo 2º. Este artigo fornece definições essenciais para a compreensão e aplicação da lei. Inciso 1º. Análise de conjunção de lançamento, processo de identificação e análise das trajetórias e planos de voo de artefatos espaciais, visando evitar colisões e garantir a segurança das operações. Inciso 2º. Aplicação espacial, bem ou serviço que depende da capacidade operativa de artefatos espaciais, como serviços de comunicação via satélite ou observação da Terra. Inciso 3º. Artefato espacial, inclui a linha veículo ou engenho, ou parte desses, destinado ao acesso ao espaço exterior e à realização de operações nele ou à exploração de corpos celestes, enquadrando-se, genericamente, como carga útil. A linha B satélites, veículos espaciais, veículos de exploração espacial e veículos lançadores, ou seus sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes. A linha C estações espaciais orbitais. A linha de bases de apoio para missões espaciais de maior duração ou mais distantes da superfície da Terra. Inciso 4º. Atividade espacial dual, atividade destinada tanto ao emprego civil quanto à defesa, atendendo a necessidades civis e militares. Inciso 5º. Consciência situacional espacial, habilidade de perceber as características do ambiente espacial e os eventos que nele ocorrem, utilizando técnicas de rastreamento de artefatos espaciais e corpos celestes, monitoramento de eventos climáticos espaciais e identificação de possíveis riscos às atividades espaciais. Inciso 6º. Corpo celeste, objeto natural originário do espaço exterior, como asteroides, cometas, estrelas, meteoros, meteoritos, planetas e satélites naturais. Inciso 7º. Dado espacial, dado primário adquirido com o uso de artefato espacial e transmitido ao solo, por qualquer meio, a partir do espaço exterior, bem como produto resultante do processamento desse dado primário que o torne utilizável. Inciso 8º. Detrito espacial, artefato espacial, ou parte dele, que se encontra no espaço exterior sem desempenhar função útil, representando risco de colisão com outros objetos espaciais. Inciso 9º. Estado de registro, estado nacional em que é registrado determinado artefato espacial, conforme convenções internacionais. Inciso 10. Estado lançador, estado nacional que lança ou promove o lançamento ao espaço exterior de um artefato espacial ou estado de cujo território ou instalações um artefato espacial é lançado ao espaço exterior. Inciso 11. Infraestrutura espacial, equipamentos de solo, recursos logísticos, instalações, ferramentas, sistemas computacionais e artefatos espaciais necessários para viabilizar aplicações espaciais, conduzir as atividades espaciais do país ou implementar e viabilizar todo o ciclo de vida de sistemas espaciais. Inciso 12. Recurso espacial, recurso natural proveniente de corpo celeste, como minerais extraídos de asteroides. Inciso 13. Sistema espacial, combinação de elementos de infraestrutura espacial que, conjunta e integradamente, atende à entrega de determinada aplicação espacial, como um conjunto de satélites que fornecem serviços de comunicação. Inciso 14. Veículo lançador, veículo destinado a transportar uma carga útil para o espaço exterior, como foguetes que colocam satélites em órbita. O capítulo 2, intitulado das atividades espaciais, detalha as atividades abrangidas pela legislação, suas classificações, as autoridades responsáveis por sua regulamentação e fiscalização, além de disposições sobre segurança nacional e propriedade intelectual. A seguir, uma explicação detalhada de cada artigo deste capítulo.
Artigo 3º. Este artigo especifica as atividades espaciais às quais a lei se aplica, garantindo clareza sobre seu escopo de atuação. Inciso 1º. Decolagem de veículos lançadores a partir do território nacional, engloba o lançamento de foguetes ou veículos espaciais do Brasil. Inciso 2º. Recondução de veículos lançadores, ou partes desses, à superfície da Terra, com pouso no território nacional, refere-se ao retorno controlado de veículos espaciais ou seus componentes ao solo brasileiro. Inciso 3º. Transporte de material e de pessoal ao espaço exterior a partir do território nacional, inclui missões que levam cargas ou tripulações ao espaço a partir do Brasil. Inciso 4º. Desenvolvimento de artefatos espaciais no território nacional, abrange a criação e fabricação de equipamentos espaciais dentro do país. Inciso 5º. Desenvolvimento de artefatos espaciais no exterior com participação de entidade brasileira, envolve a colaboração de entidades brasileiras na criação de artefatos espaciais fora do país. Inciso 6º. Desenvolvimento de artefatos espaciais por encomenda de entidade brasileira, refere-se à contratação por entidades brasileiras para a criação de artefatos espaciais, independentemente do local de desenvolvimento. Inciso 7º. Turismo espacial, inclui atividades comerciais que oferecem viagens ao espaço para civis. Inciso 8º. Exploração de corpos celestes, envolve missões destinadas a estudar ou utilizar recursos de corpos celestes, como a Lua ou asteroides. Inciso 9º. Exploração de recursos espaciais, refere-se à extração e utilização de recursos naturais provenientes de corpos celestes. Inciso 10. Lançamento, comando, controle, reentrada e recuperação de artefatos espaciais dos quais o Brasil figure como Estado lançador, abrange todas as fases de operação de artefatos espaciais lançados pelo Brasil. Inciso 11. Operação de equipamentos e de sistemas que permitam operação, transcepção de dados, monitoramento e vigilância de artefatos espaciais, inclui a gestão de sistemas terrestres que interagem com artefatos espaciais. Inciso 12. Realização de serviços para estender a vida útil de satélites, envolve atividades destinadas a prolongar a funcionalidade de satélites em órbita. Inciso 13. Remoção de detritos espaciais, refere-se às operações de limpeza de resíduos ou objetos não funcionais no espaço. Artigo 4º. Este artigo classifica as atividades espaciais com base em sua finalidade. Inciso 1º. Atividade espacial de defesa, conduzida para fins de segurança ou defesa nacional, conforme a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999. Inciso 2º. Atividade espacial civil, aquela que não se enquadra como atividade de defesa, abrangendo usos comerciais, científicos ou outros fins não militares. Parágrafo único. Atividades civis que possam comprometer a segurança ou a defesa nacional serão monitoradas pela Autoridade Espacial de Defesa, assegurando a proteção dos interesses nacionais. Artigo 5º. Este artigo define as competências das autoridades responsáveis pela regulamentação e fiscalização das atividades espaciais. Inciso 1º. Autoridade Espacial de Defesa, exercida pelo Comando da Aeronáutica, responsável por regulamentar e fiscalizar atividades espaciais de defesa nacional. Inciso 2º. Autoridade Espacial Civil, exercida pela Agência Espacial Brasileira AEB, encarregada de regulamentar e fiscalizar atividades espaciais civis realizadas no país. Parágrafo 1º. Em atividades espaciais de natureza dual uso civil e de defesa, ambas as autoridades devem atuar em coordenação, tomando decisões por consenso, conforme regulamento específico. Parágrafo 2º. Competências atribuídas legalmente à Agência Nacional de Telecomunicações Anatel não são abrangidas pelas disposições deste artigo. Artigo 6º. Este artigo estabelece que a recepção e distribuição de dados espaciais relacionados a infraestruturas críticas e áreas sensíveis à segurança nacional, utilizando infraestruturas espaciais no território nacional, podem ser controladas pelo Ministério da Defesa, conforme regulamento específico. Artigo 7º. Este artigo trata da autorização para instalação e operação de sensores de monitoramento e vigilância de artefatos e detritos espaciais em território nacional.
A autorização é concedida pela Autoridade Espacial de Defesa, com consulta à Autoridade Espacial Civil, visando a consciência situacional espacial, sem prejuízo das disposições da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999. Parágrafo 1º. A Autoridade Espacial de Defesa pode requisitar o compartilhamento de dados relevantes sobre artefatos e detritos espaciais produzidos por essas infraestruturas, conforme regulamento. Parágrafo 2º. O descarte desses dados só pode ocorrer com conhecimento da Autoridade Espacial de Defesa, conforme regulamento próprio. Artigo 8º. Este artigo assegura a proteção dos processos de patenteamento de invenções e modelos de utilidade, absorção tecnológica, transferência de tecnologias, exportação de bens sensíveis e propriedade intelectual relacionados às atividades espaciais, com base nos tratados internacionais ratificados pelo país e na legislação brasileira.